Salve, salve concurseiro de todo o Brasil, Focus Concursos está aqui mais uma vez trazendo informações relevantes para o nosso aluno, para a sua aprovação. Infelizmente, em razão de notícias que não são tão boas, vamos falar da suspensão do concurso da Polícia Civil do Paraná, das suas consequências, vamos orientar você sobre quais rumos você deve tomar, primeiro, em relação à justiça, segundo, em relação aos seus estudos, o que você deve fazer e o que o Focus pode fazer para ajudar você nesse momento tão difícil, tá? Tomamos conhecimento no domingo mesmo desse absurdo que foi a suspensão a poucas horas da prova por parte da banca. E aí nós resolvemos, a partir de agora, nesse vídeo, primeiro, nos posicionar em relação a esse absurdo. E segundo, fazer as devidas orientações para que você possa, então, continuar estudando e, por fim, realizar o seu sonho, que é o mais importante. O mais importante é você realizar o seu sonho, é disso que você não pode perder o foco, tá? Muitos obstáculos acontecem todos os dias na nossa vida e esse aqui é só mais um deles, como nós vamos explicar para você, tá? Primeiramente, o que eu peço a você? Se você usa suas redes sociais com responsabilidade, lembre-se que o Focus está ao seu lado nos principais canais. Então inscreva-se aí no nosso canal do YouTube, marque o sininho de notificação, siga-nos no Instagram, no Facebook, estamos também no Spotify com aulas no formato podcast, também estamos no Twitter e no LinkedIn, justamente para te trazer informações relevantes como essa, tá bom? Para que nós possamos, então, chegar a um consenso e emitir a nossa opinião ao final, durante e te dar algumas orientações, nós vamos primeiramente analisar as justificativas da banca em razão da decisão, tá? Ela fez uma justificativa oficial, nem a própria Polícia Civil sabia, tanto é que se manifestou, se dizendo surpresa em relação àquela suspensão, ou seja, ela também não foi comunicada, foi sem dúvida nenhuma suspensão de última hora, quando eles identificaram a impossibilidade de realização do concurso. Vamos dar uma olhadinha aqui nos principais detalhes da decisão. Antes, a banca faz uma cronologia dos fatos, explicando o que aconteceu em cada momento, e aí ela traz então os motivos para a decisão. Vamos analisar aqui os principais pontos. Primeiramente, diz a banca, apesar de todos os esforços desprendidos nos últimos meses ao longo do histórico e da experiência do núcleo de concurso de testes seletivos, que já remonta em 40 anos, é fato que a pandemia atual colocou imensos e novos desafios, dificuldades para os candidatos e para os trabalhadores responsáveis pela aplicação da prova, como também impôs uma nova necessidade de adaptação logística para infraestrutura. Aqui nós colocamos então a nossa primeira observação. A pandemia impôs uma nova necessidade de adaptação logística de infraestrutura. Isso, eu acredito, que qualquer um já sabia. Nós, por exemplo, se você acompanha as nossas lives lá, nas minhas lives que nós fazemos, os vários vídeos, olha aí no nosso Plantão Policial, um programa que a gente sempre coloca ao vivo às quintas-feiras, tá? Que você vai ver que nós já havíamos verificado isso. Nós já estávamos prevendo que os concursos teriam que acontecer, só que agora com uma nova logística, um novo formato, por exemplo, mais celas, mais pessoas, equipamentos, máscara, álcool em gel. Então isso aqui não é uma grande novidade, isso aqui todo mundo já sabia. Por quê? Porque todos os ramos da sociedade tiveram que se adaptar, praticamente todos os ramos. Então não é. Veja que aqui ela coloca o principal motivo e nós identificaremos depois que esse efetivamente foi o principal motivo. Foi justamente logística, tá? Adaptação a essa nova realidade, que ela não foi capaz de se adaptar. E aí vai ficar a seu critério e nós colocaremos a nossa opinião, tá bom? Presta atenção. Os locais de prova e alocação de pessoal previstos foram mais do que triplicados para garantir condições ideais e seguras para o certame. Maravilha, é isso mesmo. Isso é uma imposição. Justifica a suspensão e mais ainda, justifica a suspensão no dia da prova? Isso é outra coisa, tá? E todas essas preservações, todas essas providências, decorrentes da necessidade irrenunciável da biossegurança e de preservação da saúde, multiplicou também a possibilidade de imprevistos e eventos de força maior. O núcleo de concursos, porém, neste período desafiador e de organização, sempre relatou à administração central da Universidade Federal do Paraná as plenas possibilidades de cumprimento das condições de concurso. Opa!
Então, mesmo diante desses imensos desafios, a Universidade Federal do Paraná afirma que o núcleo, certo? Ó, de novo, o núcleo para concursos neste período, deixa eu apagar aqui, ó, sempre relatou à administração central da UFPR as plenas possibilidades de cumprimento das condições do concurso. Então, quando questionado, olha, tá difícil, realmente é muita coisa, já a gente vai entrar em mais detalhes, mas nós vamos conseguir, fiquem tranquilos. É isso que se extrai da nota deles mesmos, tá? Deles mesmos. Nas últimas 24 horas, todavia, deparou-se com problemas de logística inesperados e insuperáveis. Como assim, problema de logística inesperado e insuperável? O que mudou efetivamente do problema que está ocorrendo desde o ano passado? Porque nós tivemos um protocolo a ser estabelecido que não foi inesperado e não foi de última hora, tá? Então, a expressão inesperado e insuperável aqui são completamente questionáveis segundo a nossa opinião, a minha opinião. No que toca a alguns itens de segurança imprescindíveis, como por exemplo, no recebimento de termômetros para medição de temperatura dos candidatos na entrada dos locais de prova que foram exigidos pelo Ministério Público e Defensoria Pública da União e do Estado. Além disso, às vésperas da prova, ocorreram problemas relativos à desistência de cessão de espaços, que, segundo a direção do núcleo de concurso, inicialmente haviam se comprometido em servir a aplicação da prova do concurso, bem como a locação de pessoal, que acarretou tanto um problema logístico insuperável e a realocação de candidatos de prova, quanto também de segurança e de igualdade de condições da ocorrência entre todos os candidatos. Basta a banca provar agora que efetivamente, na última hora, tipo, na sexta-feira à tarde, no sábado de manhã, houve então exigência que fosse nova, que fosse completamente nova em relação ao que eles estão alegando. Como, por exemplo, dizem eles aqui, tá? E aí eles devem comprovar. Eu acredito que seria muito importante eles comprovarem, certo? Além disso, às vésperas da prova, ele não disse quando é véspera, foi no sábado à noite, tá? Ocorreram problemas relativos à desistência de cessão de espaços e tá. Ele disse aqui antes, 24 horas, todavia, nas últimas 24 horas, todavia, deparou-se com problemas de logísticas insuperáveis no que toca a alguns itens imprescindíveis, por exemplo, recebimento de termômetros para medição de temperatura dos candidatos que foram exigidos pelo Ministério Público. Quando foi exigido, afinal de contas? Isso deve ser pensado. Quando houve a exigência? Foi nas últimas 24 horas? Foi há uma semana? É isso que está se questionando. Outra coisa, a desistência desses locais. Alguém desiste por desistir ou existe uma obrigatoriedade contratual para com a banca para que se realize a prova? Porque senão fica muito complicado. Vocês podem aplicar aqui na minha escola, no meu espaço. Aí no outro dia não, eu acho que não vou aplicar mais não, tá? Se vira aí que eu não vou aplicar mais não. Veja que a realização de um concurso público é algo extremamente sério e não pode ficar só na conversa. Deve haver um contrato com todos esses locais, certo? E esses locais têm que ter motivos para a desistência, tá? Um fato importante a ser citado, prestem atenção, é o edital número 02, tá bom? O edital número 02, tá? Que é de 5 de fevereiro de 2021, 5 de fevereiro, veio estabelecer as normas complementares no que diz respeito à decorrência do quadro epidemiológico de saúde causado pela pandemia. Ou seja, houve efetivamente uma inovação desde a abertura do edital original até a aplicação da prova. A imposição de diversas situações que deveriam ser cumpridas para garantir a segurança dos candidatos. Porém, vejamos a data novamente, tá? Vejamos a data. É de 5 de fevereiro. 5 de fevereiro. E aí eu tenho dois pontos importantes a serem destacados. Primeiro, essas faltas de equipamentos e essa dificuldade vem desde 5 de fevereiro, porque imagine que você é gestor de um concurso, de um evento como esse, grandioso como esse. De repente você está se planejando, por exemplo, com 100 salas, com 200 pessoas, e aí surge uma normativa dizendo, olha,
eu preciso de menos gente por sala, eu preciso de mais pessoas, eu preciso de termômetro, eu preciso de gás, eu preciso de máscara, eu preciso de álcool em gel, e aí você como gestor faria o quê? Parou. Agora, quantas salas eu preciso? De 200 para 500? De 100 para 400? Eu terei essas salas até a data da prova? Eu precisarei de mais 300 termômetros? Eu conseguirei esses termômetros de uma hora para outra? Eu precisarei de mais pessoal? Eu conseguirei contratar? Então, aqui nesse momento, a partir de 5 de fevereiro, a banca teria a obrigação de fazer essa projeção no sentido de que se conseguiria ou não cumprir esses requisitos. Segundo ponto, além do que está estabelecido aqui, seria interessante a banca esclarecer. Novos requisitos surgiram em razão de pedidos, por exemplo, do Ministério Público? O que se informou ao Ministério Público em relação a isso? Se houve esse pedido, por que não foi então explicitado? Porque, veja, a partir do momento em que o gestor entende que não consegue cumprir os requisitos, ele diz parou, em razão do novo edital, em razão do pedido do Ministério Público, não é culpa minha, o concurso está suspenso, mas não no dia da prova, porque tudo isso já se sabia com antecedência. Conseguimos entender? Então, realmente, as condições mudaram para muito pior, tornando muito mais difícil a aplicação da prova, e essa deve ser a regra para todas as provas de concurso a partir daqui, até que se controle a pandemia. Porém, não é esse o grande problema. O grande problema é a banca, a instituição, certo? Conseguir fazer essa projeção e afirmar se consegue ou se não consegue. E aí, mesmo que tenha errado inicialmente, lá em 5 de fevereiro, faltando 2 semanas para a prova, será que não seria possível se dizer assim, opa, não vai haver tempo? 1 semana antes, não há tempo, não conseguiremos cumprir, a prova está suspensa. 1 semana antes, será que era impossível? Veja o que continua aqui a justificativa. Diante de tal conjuntura, colocando em primeiro lugar, como sempre fiz, preservar a integridade e lisura, tratamento isonômico entre todos os participantes no certame e também tendo em conta a saúde e segurança dos candidatos e colaboradores do concurso em razão da situação da pandemia na escola que assola o país. E apesar dos transtornos advindos, foi tomada a difícil decisão de suspender a execução do concurso, a fim de que todas as condições ideais de competição dos candidatos, bem como todas as condições de biossegurança estivessem completamente atendidas. Entendeu-se que essa decisão de suspensão do certame, por mais radical que seja, seria menos traumática do que a execução da prova, que potencialmente colocaria em risco candidatos e colaboradores, que teriam uma altíssima probabilidade de anulação e refazimento posterior, o empenho e o incômodo dos candidatos e as controvérsias que decorreriam de um concurso com essas fragilidades certamente ainda piores. Maravilha! Que justificativa perfeita! Parabéns! Para 1 semana antes, não no dia da prova. Por que se chegou a essa brilhante conclusão, que não é tão brilhante assim? Porque eu acredito que qualquer pessoa, vendo as dificuldades que uma prova como essa geraria, com esse quantitativo de candidatos, tá? As dificuldades que isso geraria e a impossibilidade de fazer, não se chegaria a essa conclusão que é perfeita, porém no momento completamente errado? Não se poderia chegar a essa conclusão 1 semana antes? Porque veja, a despeito de todos os transtornos narrados aqui para o candidato, eles efetivamente aconteceram. Ou seja, o prejuízo a todos os candidatos aconteceu, independentemente da ação. Isso quer dizer que a ação veio tardia. E esse tardiamento é que tem que ser avaliado. 2 coisas. Primeiro, houve capacidade administrativa para efetivamente resolver todos os problemas ou eles eram intransponíveis? Por exemplo, não há a mínima possibilidade de conseguir sala para tantas pessoas ao mesmo tempo em razão da pandemia. Primeiro ponto. No prazo. Segundo, se havia capacidade administrativa, por que não foi resolvido? Terceiro, por que não foi identificado 1 semana antes para evitar? Tivemos pessoas do Brasil inteiro. Conversei com um aluno que viajou de Brasília para Curitiba de ônibus. Sabe o que é pior? Eu o orientei a comprar a passagem de ônibus, porque eu disse, olha, há possibilidade de não acontecer. Para que você tenha um prejuízo menor, já que você pagaria mais caro pela passagem de avião, compra a passagem de ônibus. Vai ser mais difícil, vai ser muito mais cansativo, vai ser terrível a viagem. Terrível não, né? Terrível é corta-cana.
Vai ser bem mais difícil a viagem, mas o prejuízo é menor. E ele seguiu o meu conselho, porque eu não esperava que uma banca, em tese tão séria, cancelaria a prova no dia da prova. Isso nunca aconteceu. Isso nunca aconteceu. Conseguimos entender, então? Veja o que continua dizendo a nota. Com vista ao atendimento desse compromisso contratual, o Núcleo de Concurso submeteu à Secretaria de Saúde do Estado um protocolo de biossegurança ser observado durante a aplicação da prova, visando, tanto quanto possível, neutralizar os fatores potencializadores da transmissão viral, conforme preconizam os manuais de boas práticas. Nos últimos dias, o Núcleo buscou ainda adequar-se às exigências de tal segurança sanitária, apresentadas pelo Ministério Público do Trabalho e Defensoria Pública da União. Maravilha, é isso mesmo. É isso mesmo. Parabéns, parabéns. Que legal. Muito bom. Se a decisão tivesse sido tomada antes. Então, para mim é muito simples. Eu sou formado em administração. Então, um planejamento, um gestor de projeto deve... Porque isso é um projeto, né? É um projeto. É algo de execução de início, meio e fim, em que eu posso enquadrar como um projeto tranquilamente. O gestor de projeto, diante de uma nova dificuldade, faria o quê? Analisaria a possibilidade de cumprimento do projeto ou não. E aí lá, quando saiu o primeiro edital, certo? Lá em 5 de fevereiro, deveria dizer, opa, não dá para cumprir. Isso na minha opinião, tá? Se não for nada do que eu estou imaginando, vamos imaginar que eu esteja aqui divagando, afinal de contas, eu não estou dentro da UFPR. Por que não foi informado antes? Diante de todos esses desafios que estão presentes na própria nota oficial. Entendeu? Bem, como já explicamos aqui, o que do nosso ponto de vista aconteceu e o nosso posicionamento em relação a esse absurdo, tá? Que nos parece um grande ato de incompetência e descaso para com o concurseiro, porque não é possível que na sexta-feira alguém chegasse e dissesse assim, ó, escuta, como é que tá essa prova aí? Eu tava ali no bar tomando uma, vim aqui, ó, resolvi passar aqui, eu sou o gestor aqui, fui ali no bar tomar uma, a prova tá tudo ok, né? Não tem termômetro, não tem máscara, não tem lugar, não tem nada. Cancela tudo, para tudo, chama a Polícia Civil. Polícia Civil, o que é que nós vamos fazer? Porque nem a Polícia Civil sabia, segundo eles, tá? A Polícia Civil. O que é que nós vamos fazer? O que é que nós vamos fazer? Veja que se fosse na sexta, na quinta, na quarta, o prejuízo seria muito... Haveria prejuízo, mas haveria uma justificativa. Afinal de contas, os desafios foram grandes, tá? E aí nós vamos nos adaptar. Entendemos? Então nós entendemos como um grande ato de incompetência e de desrespeito para com os nossos alunos. Eu especificamente peço desculpa aos meus alunos porque eu orientei, vão fazer a prova, porque agora eu tenho um protocolo, eu tenho um documento que diz como será a prova. E eu ainda comemorei na nossa revisão de véspera, até que enfim, primeira prova, vamos vencer a pandemia. E dessa vez o problema não foi a pandemia, não foi, porque havia condições de se realizar a prova, mesmo com a pandemia, se os requisitos tivessem sido cumpridos. O problema foi com a incapacidade da banca de lidar com todos os problemas e efetivamente conseguir, ao final, aplicar a prova. Tá? Bem, informação dada. O que é que você deve fazer, afinal de contas, a partir de agora? Primeiramente, você pode buscar a reparação dos seus danos. Tá? Quais são os danos envolvidos? E a partir daqui, preste atenção, por quê? Porque você pode, tranquilamente, solicitar esses danos via judicial sem a presença de um advogado. Porque se enquadra em pequenas causas. Então você não precisa nem de advogado. Não? O professor Franco está fazendo um trabalho sensacional orientando os nossos alunos. Você não precisa nem de advogado para isso aqui. Agora, quais danos você pode buscar, afinal de contas? Presta atenção quais são os danos envolvidos. Danos materiais, ou seja, dinheiro. Dinheiro que você perdeu. Se você decidir não fazer mais o concurso, inscrição de volta. Passagem, hospedagem, babá. Por que eu coloquei babá aqui? Para você identificar todo e qualquer custo que você tenha tido em razão disso. Por exemplo, você tem filhos, viajou e teve que contratar uma babá. Então isso aqui é exemplificativo. Se você identificar outra coisa, outro gasto que você teve, que você comprove, certo? Não é momento para mentir, nem provocar nenhum tipo de fraude processual, tá? Não é momento para mentir. Todo e qualquer custo que você comprove, você pode inserir aqui, tá? Além disso, aluguel de carro, alimentação, remédio para depressão. Você está deprimido por causa disso? Tudo você pode alegar desde que você comprove, visando o dinheiro que você gastou. Você faz uma média, gastei 10 mil. Opa, vou pedir 10 mil para a UFPR, para o núcleo.
tá bom? Outro detalhe, quem seria o sujeito ativo? Pode ser o FPR, e aí nós estamos vendo com o professor Franco, tá? Também poderia ser a Polícia Civil, porque você se inscreve para a Polícia Civil, e a Polícia Civil que promove o certame. Eu direcionaria para o FPR, tá? Ou então os dois solidariamente. Por fim, você também pode requerer danos morais, ou seja, o desgaste emocional, o desgaste moral que você teve em relação a esse concurso. A viagem, o transtorno, a dificuldade, o sofrimento que você teve em razão desse concurso, tá? Então, o que é que você deve fazer judicialmente, que você pode, melhor dizendo, fazer judicialmente? Mesmo sem advogado, porque se enquadra em pequenas causas, fazer os pedidos de danos materiais e de danos morais. Só que aqui uma observação muito bem alertada pelo professor Franco. Danos morais é muito difícil de você ganhar, tá? Contra o Estado, dano moral é muito difícil. Segundo ele, eu não sou administrativista, eu dou aula de processo penal, então eu não posso afirmar com clareza, mas eu pactuo com a ideia dele. Agora, os danos materiais, você pode pedir tranquilamente, desde que comprove nota fiscal, passagem, hospedagem, tudo. E para o hotel, será que eu consigo alguma coisa para a empresa de ônibus? Eu acho que não, porque você usou a passagem. Uma coisa é ter sido cancelado antes e você pedir o ressarcimento por não ter usado, ou então adiar a utilização em outro momento, tá? Mas do mais, não. Entendemos? Sim? Então, no campo judicial, você pode pedir, então, os danos materiais e morais, como nós já vimos. Tudo aquilo que você acha que tenha gasto com esse certame, tá? Mas aí vem uma pergunta. O que o Focus pode fazer por você que tem concurso da PCPR por vencer? Porque você vai continuar estudando, que é o que nós vamos falar daqui a pouco, tá? Tenha fé em Deus. Você vai continuar estudando. Então, o Focus, para não deixar os nossos alunos na mão por conta de incompetência de outras instituições, se o seu curso estiver para vencer, presta atenção, envie o e-mail para o saque@grupofocus.com.br para pedir a extensão do prazo de acesso até o dia da prova, tá bom? A extensão do prazo de acesso até o dia da prova. Curso PC Paraná. Se você tem o curso da Polícia Civil do Paraná, estava estudando, entendemos? Está por vencer e a prova ainda vai acontecer. Então nós vamos estender. Então basta mandar para o saque que nós vamos estender e colocar até a data da prova que nós não temos ainda. O que nós fazemos? Colocamos lá 3, 4 meses, esperamos a data. Quando sai a data a gente marca então para a data da prova sem custo algum, porque o Focus está então ao seu lado. Só mandar um e-mail para o saque então que nós estaremos ao seu lado. Tá bom? Muito obrigado a todos. É um momento de pesar, tá bom? O que nós aconselhamos, porque nós vamos fazer um evento efetivamente, plantão policial, falando sobre a suspensão, o reflexo nos outros concursos e o que o aluno tem que fazer a partir de agora como aluno. E eu já vou te adiantar. Continue focado no seu sonho, porque não é a UFPR que precisa da nomeação, não. Quem precisa da nomeação é você. E a única coisa que você pode continuar fazendo é se preparando, independente desses obstáculos, porque detalhe, esses obstáculos vão tirar muitos concorrentes. Da próxima vez, pode ter certeza que haverá uma grande abstenção em razão disso. E se você continuar focado e vier fazer a prova, você vai se tornar policial civil no Paraná, porque a Polícia Civil do Paraná não tem nada a ver com isso e o seu sonho também não. Valeu? Muito obrigado e para passar, tem que ser Focus.